Aos 21 anos, Juan Sforza pode ser o novo reforço do Vasco. Conheça um pouco mais sobre a joia argentina depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligado aqui no YouTube, eu te trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre a joia argentina, Juan Sforza, jogador de 21 anos que joga no Newell's Old Boys. O Vasco tem conversas adiantadas com esse atleta, então ele pode pintar a qualquer momento no Vasco da Gama. Mas antes de falar do Sforza, peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, e fazendo aquele convite, o nosso Fala Adriano Esporte Clube com temporada nova em 2024 está ao vivo sempre às 21 horas. O Juan Sforza, jogador de 21 anos, já é uma realidade no futebol argentino, já é uma realidade, inclusive na equipe do Newell's Old Boys, titular nas últimas temporadas pela equipe argentina. O Vasco tem conversas adiantadas, segundo informações da imprensa argentina, mas o Vasco também tem concorrência do futebol italiano. Roma e Lazio também estão de olho nesse atleta, mas segundo informações vindo da Argentina, o Vasco tem conversas adiantadas com esse jogador. E o Juan Sforza pode pintar já após o pré-olímpico, ele que está disputando o pré-olímpico da modalidade com a Argentina na Venezuela, ele que é um dos principais jogadores desse time da Argentina. Então o Vasco está de olho nesse atleta, mas tem concorrência no futebol italiano, mais precisamente da Lazio e também da Roma. Mas você, torcedor do Vasco, já vai começar a conhecer em detalhes como joga esse jogador. Vamos trazer em detalhes aqui os números desse atleta, os principais atributos desse jogador, para que você, quando o jogador se realmente for pintar a equipe vascaína, você vai conhecer já em detalhes esse jogador. Vamos começar a mostrar o mapa de calor, o mapa de movimentação do Juan Sforza jogando pelo Campeonato Argentino. Jogador que se movimenta bastante ali naquela faixa do meio de campo, né? Jogador que sabe jogar como primeiro volante, também sabe jogar como meia mais central. É um jogador que tem muita qualidade no seu passe, tem muita qualidade principalmente nas bolas longas, nas inversões de jogada, ou seja, um jogador bastante completo que o Vasco está de olho nesta joia. A posição detalhada do atleta jogando ali pelo Campeonato Argentino mostra que o jogador na maioria das partidas jogou como volante, como primeiro volante, um camisa 5, mas também jogou alguns jogos como meia mais central, até porque a equipe do Newell's Old Boys joga com 2 volantes, né? E o Sforza às vezes joga também com um pouquinho mais adiantado, como um meia mais central, mas a grande maioria dos jogos do futebol argentino, no Campeonato Argentino, ele joga ali como um volante, como um camisa número 5. Vou mostrar para você, torcedor vascaíno, alguns números do Sforza jogando na temporada 2023 pelo Newell's Old Boys, né? Foram números interessantes que eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar os números de Juan Sforza jogando em 2023 pelo Newell's Old Boys. Foram 43 jogos disputados pela equipe argentina, foram 3 gols marcados e deu uma assistência. Agora os números que são interessantes, números para um volante são bastante relevantes, né? São 307 bolas recuperadas, isso dá uma média de 7 bolas recuperadas por jogo, ou seja, jogador que marca muito bem, marca muito forte e tem muita recuperação de jogadas jogando ali como um volante, como um camisa 5. São 75 desarmes e aí, esse número que eu acho interessante, 60% de acerto no passe longo, nas inversões de jogada, e 83% no acerto do passe. Ou seja, jogador que tem muita qualidade, né? Tem raro talento. Nós aqui do Fala Adriano Esporte Clube acompanhamos o futebol argentino, acompanhamos o futebol sul-americano, e sempre joias como essa vão pintando, nós vamos acompanhando aí, e já fomos atrás do material do Sforza para que possamos trazer para você, torcedor do Vasco. Quem sabe ele pode pintar em solo brasileiro, que é realmente um grande jogador, um talento do futebol argentino, titular da equipe do Newell's Old Boys. Não é nessa temporada que ele foi titular, são 3 temporadas seguidas, consecutivas, desde quando foi promovido ao time principal. O Sforza é titular da equipe argentina. Lembrando que o Vasco sofre concorrência, o Vasco vai ter concorrência no futebol italiano, a Lazio e também a Roma estão de olho neste atleta que está disputando, né? Vai disputar, na verdade, o sul-americano sub-20 da categoria, jogando pela equipe da Argentina, essa competição que vai ser disputada na Venezuela. Mostrando aí os desarmes do jogador, né? Mostrando aí os desarmes, as interceptações do atleta como volante. Dá para perceber que é um jogador muito interessante, né? Que ele já rouba e já sai jogando, né? Já com o seu pé esquerdo, que é o pé dominante, ele já rouba e já sai jogando, já inicia a jogada através do desarme, através também da interceptação. Um jogador muito inteligente, né? Jogando ali no meio de campo, jogador que tem raro talento jogando nesse meio de campo da equipe do Newell's Old Boys, então o Vasco aí tem interesse nessa joia, e para mim é um grande acerto, né? O Ramon Dias, inclusive, é um dos entusiastas do futebol desse jogador, foi ele que, inclusive, sugeriu à direção vascaína que fosse atrás, e segundo a imprensa argentina, o Vasco tem conversas adiantadas, então, com o Juan Sforza, ele então pode pintar já
após o término do pré-olímpico, ele já pode ser apresentado aí, ser oficializado como jogador do Vasco na temporada de 2024. Nos números do Juan Esforza, nós mostramos que ele tem 60% nos acertos, nas inversões, nos passes longos, né? É isso que nós vamos mostrar agora. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Vasco. É um jogador muito inteligente nessa fase do campo, né? Sempre nessa faixa do meio, essas inversões, esses passes longos, é uma característica que ele consegue desafogar a equipe do Newell's Old Boys sendo de trás, né? Então ele tem essa característica de receber essa bola, sempre de cabeça erguida, né? E já fazer esse passe longo e já fazer esse lançamento um pouco mais distante, né? Tentando achar os pontos, achar os laterais para desafogar a equipe que saindo de trás. O Vasco acerta se realmente concretizar essa contratação, porque é um jogador muito inteligente taticamente, ele pode jogar como volante, pode jogar como camisa 8, meia mais central, mas é um jogador inteligentíssimo que vai disputar o pré-olímpico na Argentina. Aliás, faço o convite para que vocês acompanhem esse pré-olímpico que vai ser disputado na Venezuela, porque são grandes talentos. O Vasco, inclusive, está de olho também Lúcio Rodrigues, jogador uruguaio, atacante uruguaio, outro jogador raro talento. O Vasco também está de olho nesse atleta, tem conversas com esse jogador, mas acompanha o futebol pré-olímpico O Brasil também tem grandes jogadores, tem outros grandes jogadores que já são titulares, são realidades nos seus clubes, e na Argentina, no Uruguai, no Equador, são times interessantes de se acompanhar nesse pré-olímpico que gera 2 vagas para as Olimpíadas que vai ser disputada na França. É um jogador que faz gols, né, pisando dentro da área. Não é como característica do Juan Esforza chutar de longe, a tentar a finalização de fora da área. Mas dentro da área é um jogador que finaliza muito bem ali praticamente na pequena área ou ali na marca do pênalti, né? Ele finaliza muito bem dentro da área. Inclusive fez um gol no Santos, né, na Vila Belmiro, ali praticamente na marca do pênalti, no rebote ali no cruzamento, ele acaba fazendo esse gol. É um jogador que tem essa característica dentro da área. Não é um jogador de finalização de fora da área, mas dentro da área ele consegue fazer os seus gols, consegue fazer aí as suas jogadas de perigo dentro da área do adversário. É isso aí, torcedor do Vasco. Nós apresentamos então para vocês Juan Esforza, de 21 anos, jogador de 1,79 m, joga no Newell's Old Boys, jogador interessante. O Vasco tem conversas adiantadas, mas sofre concorrência do futebol italiano. Vamos acompanhar os próximos passos, quem sabe será um grande jogador que pode chegar do futebol brasileiro já na temporada 2024. Agora eu quero saber de você, torcedor do Vasco, o que você achou dessa possível contratação do Juan Esforza, o que você pensa dessa contratação? Escreva pra gente nos comentários, é muito importante a sua opinião, muito importante debater futebol com você. Tenho certeza que você, torcedor do Vascaíno, deve ter ficado bastante feliz com essa possível contratação de Juan Esforza, jogador de 21 anos, jogador do Newell's Old Boys, que está disputando o pré-olímpico na Venezuela. E nós, inclusive, torcedor vascaíno e torcedor amigo, nós temos uma meta aí em 2024 e, claro, dependemos de você e contamos com você com seu compartilhamento, com seu like e principalmente com sua inscrição para que possamos chegar em mais e mais torcedores e que nós possamos atingir essa meta ainda em 2024 e, claro, contamos com você porque você faz parte desta engrenagem. Hoje falamos sobre Juan Esforza, 21 anos, jogador já é realidade na Argentina, volante do Newell's Old Boys, pode pintar então como novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.